Olá, estamos iniciando mais um Colher de Chá Negócio e Finanças, o seu programa semanal que lhe traz dicas a respeito da gestão do seu negócio com pessoas que fazem a diferença para lhe falar sobre a área comercial, sobre mercado, sobre fluxo de caixa, sobre questões contábeis. E nós trazemos pessoas que são CEOs, presidentes, diretores de empresas e também profissionais autônomos que possuem muitas dicas a respeito da gestão de negócios. Por isso, hoje nós temos a alegria, a satisfação, o privilégio de recebermos em nossos estúdios o Alessandro Rodrigues Rocha, que é um filósofo, teólogo, que vai hoje nos trazer informações a respeito de ética. Como anda a ética nos negócios no nosso país. Sabemos, todos nós, que não está lá essas coisas. A mídia tem trazido notícias para nós a respeito de uma ética muito maltratada. E hoje nós vamos ver o quanto podemos aprender muito com a questão ética nos nossos negócios. Mas antes, nós temos uma reflexão para que você possa visualizar nessa reflexão como está o seu negócio, como está a sua vida com a questão ética. Certa vez veio um filho, na faixa de uns 40 e poucos anos de vida, com sua esposa e com os seus filhos, visitarem seus pais, já que eles moravam fora do país e há muitos anos eles não visitavam os pais na casa onde este visitante, este filho, morou quando ainda solteiro. Esses avós sequer conheciam os netos. E depois que chegaram, se receberam, se alegraram, trocaram abraços, essa visita já estava correndo com a alegria de uma família, do reencontro de uma família. Num dado momento, o filho pergunta aos pais: papai, mamãe, por que aquela vidraça ela está tão embaçada? A gente não consegue mais enxergar do outro lado. O pai disse: ora filho, isso aí é uma longa história. Nós temos essa vidraça maltratada pelo tempo, estragada pelo tempo, já embaçada pelo tempo, porque alguns motivos propiciaram que assim ela ficasse. Os carros que passam na rua, pelo asfalto, fazem com que algumas pedrinhas, quando o asfalto está sendo consertado, viessem a bater nesta vidraça. As tempestades, muita chuva de vento que traz as intempéries todas possíveis, batiam as pedrinhas nesta vidraça. E ela foi ficando assim. E sem contar você e sua irmã, quando pequenos, também tinham as artes naturais de uma criança que permitiam que essa vidraça também não ficasse das mais bonitas. E o filho pergunta: mas por que ela ficou assim? O motivo você já deu. E nada foi feito para se mudar isso? Ele falou: não, meu filho, nós já estamos velhos, nós nunca mexemos, nunca ligamos para ela. Nós já estamos idosos. E a mãe disse: e quando você chegar na nossa idade, você vai ver o que eu estou falando. Nós não temos mais condição de limpar essa vidraça. Essa vidraça, filho, ela perdeu a finalidade neste lar. Nesta vidraça que, além de nos proteger das intempéries, como qualquer parede, ela nos permitia que enxergássemos também a beleza que há do outro lado. Os pássaros, as pessoas passando pela rua e muitas coisas nós vimos. Hoje, nós nada mais vemos. Ética, ela gera responsabilidade. A responsabilidade gera maturidade. Maturidade gera sabedoria. Onde está a ética no teu negócio? Onde está a ética na tua vida? Lembrando que o tempo vai passar e se algumas pedrinhas que foram lançadas continuarem sendo lançadas, será que um dia outros enxergarão a você na essência do que você é? O projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: você não vai conseguir, são milhares de peixes. Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve, e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença.
Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Há quase meio século, a Cal Ramos Contabilidade prioriza confiabilidade, comprometimento, ética e atendimento personalizado. Através dos 50 colaboradores preparados para um atendimento diferenciado aos clientes em uma sede própria com amplo estacionamento. Venha nos conhecer. Rua Alberto Torres, 61 Centro. Telefone 24 2233 8989. Voltamos com o Colher de Chá Negócio e Finanças e hoje com a alegria de recebermos em nossos estúdios o Alessandro Rocha. Obrigado, Alessandro, pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, João. Alessandro é um filósofo, é um teólogo, ele tem mestrado e doutorado em teologia e nós achamos muito interessante trazer a visão de um profissional que ganha vida com os pensadores. Não sei se é correto falar isso, ganhar a vida com os pensadores, mas o trabalho dele é voltado para um mundo melhor. O trabalho dele é voltado para que a gente possa analisar algumas circunstâncias nos tempos de hoje, comparando-se a aquilo que há muito tempo já se estuda, há muito tempo já falta, que é a ética. Mas para isso, como de praxe em nosso programa, o nosso primeiro bloco é para que o Alessandro venha a trazer a apresentação pessoal dele para nós em todos os aspectos que ele julgar necessário. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, João. Então, vamos começar aqui. Formação, especializações, como os estudos de ética entraram em sua vida, como é que é essa história toda? Bem, a minha formação, ela é voltada, você estava dizendo, trabalhar com os pensadores ou ganhar a vida com eles, né? Eu sempre me preocupei desde muito cedo em pensar as coisas práticas. A gente vive num tempo em que nós praticamos muito, nós temos um ritmo, uma demanda sempre muito grande de fazer coisas, de produzir coisas, de aumentar números, e isso tudo às vezes rouba de nós a prática de pensar o que nós fazemos, né? Esse tempo de pensar o que nós fazemos. Então isso sempre me moveu, por isso eu estudei filosofia, e na filosofia a ética sempre foi um tema importante para mim. De certa maneira também por isso eu estudei teologia. Trabalho com educação superior, então fiz uma especialização em gestão do ensino superior, e onde essas questões relacionadas à ética estão sempre muito presentes. A educação é um campo onde a ética é muito solicitada, tanto para a formação, né, quanto para a própria prática. Embora todo esse campo mais da filosofia e da educação sempre me importaram muito, foi na teologia que eu me especializei mais. Então, fiz o mestrado e o doutorado em teologia, estudando a teologia da América Latina, que é uma teologia onde o tema da ética tem muita importância. Depois podemos falar um pouco mais sobre isso. A América Latina, com esse contexto todo de muita opressão, um contexto também de muita corrupção, um contexto de colonização, os temas da ética sempre foram fundamentais. Então, de alguma forma, toda a minha reflexão vai ao entorno de pensar as relações. E aí o tema da ética é fundamental. Ok. Eu me recordo do meu tempo de ginásio, um tempo já longo,
em que havia a educação moral e cívica, era uma das cadeiras que nós tínhamos, que depois isso mudou para outras nomenclaturas nas escolas. Eu me recordo, Alessandro, que era uma matéria difícil de se entender até mesmo a finalidade, e não era uma matéria muito apreciada, muito querida pelos alunos, muito divulgada como algo que será útil para mim. Não, é útil para que eu passe de ano. Isso existia à época, ou existe hoje nas faculdades que, de alguma forma, possuem uma das matérias que seja ligado à moral e ética? Essa matéria específica, educação moral e cívica, isso inclusive denuncia idades, né? Pois é. Estamos nos denunciando. Essa matéria específica, ela tinha a ver com o momento do Brasil. Ela entrou nos currículos do ensino do chamado primeiro e segundo grau para dar conta das expectativas do governo militar no Brasil, né? Então ela tinha uma finalidade de gerar um certo nacionalismo, né? Um certo amor à nação. E o que poderia ser o desdobramento dessas discussões, por exemplo, no ambiente da educação, elas não gozavam de muita importância, né? Aliás, a própria filosofia no ensino médio, por exemplo, ela não goza de muita importância por causa de um problema que eu acho que vai para além da sala de aula, que é o problema pragmático. Para que isso me serve? Sim. Para que isso me serve? Então, se eu não consigo quantificar, eu digo, então eu não quero. Se não me serve para alguma coisa que esteja palpável na minha mão, hoje. Se não serve como uma coisa que eu consigo produzir algo com ela, ganhar algo com ela, então eu não quero me importar muito. E a ética não sobrevive numa mentalidade assim pragmática. Para que serve? A ética serve para quê? Para nada, ao mesmo tempo que para tudo. Para nada, porque você não consegue fazer números com ela. Mas para tudo, porque a presença ou não dela muda relações, constrói países, constrói empresas, constrói um tipo de empresa, a presença da ética, e um outro tipo de empresa, a ausência da ética. Então ela não serve como um produto que eu faço, mas ela serve como aquilo que me permite fazer um produto melhor em todas as partes da minha vida. Perfeito. Então a gente observa que o fruto do seu trabalho, ou a matéria-prima do seu trabalho, não é um negócio. Entretanto, todo negócio necessita deste fruto, desta matéria-prima, incluso nele, necessita pelo menos do ponto de vista do que seria bom para uma sociedade e para as futuras gerações. Há uma aceitação interessante por parte de quem ouve esse discurso ou não? Depende de quem ouve esse discurso e depende de como quem ouve esse discurso quer dirigir a sua vida e os seus negócios, né? Bem, o fato é que quem busca o lucro pelo lucro, né, busca a vantagem sobre todas as coisas, o discurso ético é muito incômodo, porque o discurso ético reclama que o outro seja considerado, né? Reclama o direito do outro, reclama a dignidade do outro, reclama um certo equilíbrio nas relações. É claro para quem deseja construir alguma coisa que seja uma contribuição ao lugar onde vive, ao próprio mundo, para essa pessoa o discurso da ética é muito importante, né? Para quem deseja, com aquilo que produz, com aquilo que pensa, com aquilo que faz, deixar um legado para além de sua conta bancária, então o discurso ético é muito importante, porque ele observa como que a outra pessoa tem força sobre aquilo que eu faço. O que eu faço não é exclusivamente para mim. E não só do ponto de vista do produto lá que eu possa fazer, né? Do serviço que eu possa estar vendendo, da ideia que eu estou trabalhando, mas da minha própria vida. Eu não existo exclusivamente para mim mesmo,
A minha existência, que atende a mim mesmo, é claro, ela atende também a outros. Ela constrói, a partir da minha existência, a própria sociedade é construída. Então imagine, se alguém quer só para si, a ideia de farinha pouca, o meu pirão primeiro, se alguém quer só para si, como fica a sociedade? Aliás, como fica a família, como fica a sociedade, como fica a empresa, como fica o cenário nacional do ponto de vista político? Vai ser sempre uma disputa, uma espécie de loteamento das coisas para o benefício de cada um. E aí você não tem a construção de família, você não tem a construção de uma empresa, você não tem a construção de um país. Agora, se por outro lado nós compreendemos que a nossa vida constrói outras realidades e a nossa vida é responsável por outras realidades, então tudo o que eu faço precisa ser eticamente pensado, porque há efeitos concretos naquilo que eu faço sobre a realidade fora de mim, sobre a realidade pequena, essa que está à minha volta, amigos, família, sobre uma realidade um pouco maior, minha empresa, meus negócios, sobre uma realidade ainda maior, que é a nação, e, em última análise, sobre a realidade toda, que é o próprio cosmos, né? A casa onde nós vivemos. Perfeito. Obviamente, quem nos assiste, Alessandro, sabe que o nosso programa tem uma finalidade exclusiva para tratar de gestão de negócios. Entretanto, o que nós estamos ouvindo de você é que a ética ela é muito abrangente além dos negócios. A ética encontra-se nos negócios, encontra-se nos meus compromissos pessoais, encontra-se no meu relacionamento conjugal, as questões de traições ou não traições ou coisa parecida. A ética encontra-se num trabalho ombro a ombro com um profissional que trabalhe comigo e que sabe que pode contar comigo dentro da minha ética para que aquela tarefa seja executada, seja concluída. O meu dirigir no trânsito há uma ética de que se eu vejo uma vaga para cadeirantes e não há nesse momento ela ocupada, eu paro por ali, tento desculpar, dando uma desculpa que não foi rapidinho, foi só para fazer isso ou aquilo. Então, no fundo, a ética, nós acordamos com ela e talvez venhamos a dormir com ela também. Sem isso, nós estaríamos vivendo um mundo isolado. É isso? É isso. Há um filósofo judeu muito bom que faz uma diferença. Quando há ética, o mundo fica assim, num eu, tu. Quando não há ética, o mundo fica num eu, isso. Quando há ética, o que está diante de mim é tão importante quanto eu. Então, quando eu vou parar na vaga de um deficiente, se esse deficiente é um isso, uma coisa qualquer, eu paro ali sem dor de consciência. Mas se para mim ele é um tu, alguém com a mesma dignidade que eu, então eu vou pensar duas vezes em fazer. Respeitarei, claro. Eu respeitarei. E isso a gente pode ampliar para todas as demais relações, sobretudo nas relações do trabalho. Ok? Telespectador, está muito interessante e nós temos coisas mais bonitas ainda a passar para você nesta conversa com o Alessandro Rocha, que é um filósofo e teólogo, que nos traz dicas a respeito de como medir o que é a ética, onde ela pode ser aplicada, onde a ausência de ética é egoísmo, onde a presença de ética é o coletivo, é pensar no próximo. E fique conosco, porque faremos um breve intervalo comercial e a pergunta que deixaremos para o Alessandro responder no retorno do nosso próximo bloco é se nós nascemos com ética ou se precisamos desenvolvê-la, aprendê-la. Fique conosco. O projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes." "Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve." E joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização.
direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Há quase meio século, a Carl Rames Contabilidade prioriza confiabilidade, comprometimento, ética e atendimento personalizado. Através dos 50 colaboradores preparados para um atendimento diferenciado aos clientes em uma sede própria com amplo estacionamento. Venha nos conhecer. Rua Alberto Torres, 61 Centro. Telefone 24 2233 8989. Voltamos com Colher de Chá, Negócio e Finanças, o seu programa semanal que te ajuda a gerir, que te ajuda na gestão dos seus negócios. Hoje conversando de uma forma muito especial com o filósofo e teólogo Alessandro Rocha, que hoje nos dá esta alegria de estarmos aqui, Alessandro, nos ensinando ou nos orientando a respeito de assuntos de ética. O Alessandro também é escritor, ele tem 17 livros publicados com temas diversos ligados à teologia, à filosofia, também à ética. E agora o Alessandro responderá para nós a pergunta que nós deixamos no bloco anterior. Alessandro, nós nascemos com a ética ou precisamos desenvolvê-la, aprendê-la? Essa é uma questão muito interessante. Nós nascemos humanos, mas teremos que nos humanizar ao longo da vida. Quer dizer, nós nascemos com todo o aparato para aquilo que precisaremos ao longo da vida, mas precisaremos desenvolver. Muito diferente de outros animais, nós, mamíferos, animais como somos, diferentes de outros animais, nós teremos que aprender a nos relacionar. Teremos que aprender a interagir com o meio, teremos que aprender a construir as coisas. No nosso caso, a cultura é muito forte. Né? Enquanto um animal vive tranquilamente na natureza onde ele está, nós inventamos a cultura. Então, a primeira pessoa que quebrou um pedaço de madeira e com ele fez um instrumento, começou a fazer cultura e começou a transformar o mundo natural. Então a gente tem sempre a necessidade de aprender a ser gente, aprender a ser humano. E a ética é, nesse sentido, um aprendizado. Uma criança, quando nasce, tem no seio da mãe um prolongamento seu. O seio da mãe é parte da criança. No momento que quiser, quando quiser, da forma que quiser. E se em algum momento a mãe não oferece o seio, ela tem os recursos para fazer com que o seio volte. Abre o berreiro. Ela abre o berreiro. Então, a criança não faz a divisão entre o que é ela e o que é a outra coisa, a própria mãe. E com o tempo, sim, com o tempo ela vai fazendo isso. A criança, no primeiro momento, traz para si todas as coisas. Agora, isso que se pode tranquilamente aceitar numa criança, não se pode aceitar num adulto. Chega um momento em que a gente vai aprendendo a viver essa vida comum. Ética, a própria expressão ética, tem a ver com a estar numa casa comum. Na origem da palavra, uma palavra grega, tem a ver com a própria filosofia grega, a noção de estar numa casa comum exige de nós, ao pensarmos sobre a nossa realidade, exige de nós considerarmos o outro, exige de nós considerarmos a nossa prática cotidiana em face das coisas que são externas, que são diferentes. Né? E aí nós vamos aprendendo a essa relação. A gente não sabe se relacionar. Alguém que casa e chega no casamento não sabe o que é um casamento, vai aprendendo. Alguém que vai para um ambiente da escola não sabe a regra do jogo, tem que aprender. Alguém que vai para o mundo dos negócios não sabe o funcionamento de todas as coisas, precisa aprender. Então, esse aprendizado permanente que a ética proporciona. Ok. Agora, Alessandro, eu tenho uma dúvida assim, que me carrega também de longa data. No passado, nós, seres humanos,
repletos de uma falta de ética e de compreensão, nós colocávamos pessoas dentro de rodas para morrerem, soltávamos essas pessoas na arena com os leões e nos divertíamos com isso. Nós, seres humanos, e coisas talvez não tão assim antigas, né? Dependendo do ponto de vista do que é a antiguidade. Nós queimávamos pessoas porque tinham uma ideologia diferente de um determinado grupo predominante. Isso não se vê mais, embora exista um bom número de formas de pena de morte no mundo que alguns países adotam. Mas a humanidade, ela está evoluindo, está aprendendo. Essa questão da ética, ou a gente vive na sociedade hoje maiores dias de ausência da ética com relação ao passado. João, quem sabe seja bom então uma diferenciação entre moral e ética. Okay. Né? Moral tem a ver com um conjunto de valores que determinada sociedade, em algum momento, concorda, faz um consenso, e aquilo é a moral de um grupo. Ética é sempre a reflexão que se pode fazer sobre a moral. Então, moral está mais ligado à prática que algum grupo, alguma sociedade, em algum momento da história, faz. E a ética é a reflexão que se pode fazer sobre essa prática. Então, você citou muitos exemplos. Eu vou pegar um aqui. Algumas décadas atrás, não muitas, hein? Sim. Algumas décadas atrás, no Brasil, era absolutamente moral que um senhor de escravos tivesse sob seu domínio pessoas escravizadas. Isto era moral, de todo ponto de vista. Isso era legal. Era lícito. Era lícito, era legal. Isto era visto aos olhos das instituições como uma coisa moral. Então ninguém que tivesse escravo era tido como um imoral. Era considerado, tinha seus negócios, utilizava esta mão de obra nos seus negócios, inclusive. Mas a ética sempre refletiu sobre essas questões. Então, mesmo em tempos em que isso era moral, houve sempre quem refletisse sobre isso e perguntasse, não pela legalidade dessa coisa, mas por quanto ela é ética, ou seja, por quanto ela respeita a própria condição do humano. Então, nós temos variações morais ao longo da história. Variações morais, porque moral vai ter sempre a ver com a cultura de um tempo. E agora, essa moral vai ter sempre que ser submetida à ética. Vamos supor que alguém, que no Brasil hoje se estabeleça que o princípio da propina é uma coisa moral necessária. Aliás, um vereador há poucos dias atrás disse isso. Se nós não recebermos propinas, nós não conseguimos sobreviver. Não conseguiremos sobreviver. Foi muito divulgado isso na mídia. Então, bem, parece até moral. É ético. Então a pergunta tá bom, isso já está incorporado no seu salário, você não consegue sobreviver sem isso, mas isso é ético. Aquilo que a gente faz no mundo dos negócios, muitas vezes, criamos procedimentos, por exemplo, de não observar valores básicos dos funcionários. E dizemos, se a gente observar todos os direitos dos funcionários, nós vamos quebrar. Então é preciso. Tá bom, é preciso. Concordemos que é preciso porque a carga tributária é tão grande. Mas é ético. Então essa pergunta é ético, essa pergunta que questiona os acordos que acontecem, ela vai ser sempre necessária, porque ela não vai permitir que alguns valores que as pessoas decidem concordar sobre eles, que eles se perpetuem. Que eles virem uma coisa natural. Não é natural, é construído socialmente. A ética vai sempre perguntar pela justiça dessas coisas que, por vezes, do ponto de vista moral, são tranquilas. A moral, então, a gente pode falar que é a tese
de um consenso que é algo que foi criado em determinado grupo. E a ética é a antítese que o tempo todo está cutucando esse negócio para falar. Tem que mudar, tem que rever, tem que ser reavaliado. O que deve ser feito com isso? É basicamente isso. É perfeito. O que você disse é perfeito. Então, vou pegar a tese, a antítese. Isso é um pensamento do Hegel, né? E ele disse, então, para todas as coisas há uma tese, e contraposta a essa tese há um outro argumento que é uma antítese, e fruto disso vira uma síntese. Então você tem uma moral. Eu vou de novo explorar a questão da escravidão, né? Você tem uma coisa moral, ter escravos é moral. Aí você tem uma questão ética, essa antítese. Mas isso é moral? Mas espera aí, não é uma pessoa humana? Não tem direitos? Como é que a gente lida com essa situação? E aí, do enfrentamento dessa tese e dessa antítese, surge uma síntese, que é uma nova possibilidade de viver essas relações sociais, essas relações de trabalho, essas relações de negócio. E essa síntese, fruto do enfrentamento entre tese e antítese, vai se transformar numa nova tese. Vai, durante a história, tendo o seu lugar. Daqui a pouco ela já não atende à realidade. Vem uma nova antítese, ou seja, a ética mais uma vez é colocada ali. E aí vira uma nova síntese. A história vai sendo a sucessão destas questões. A história vai sendo tocada pelo questionamento ético que faz com que a gente se desinstale, por vezes, das nossas perversões. Ok. A gente observa, então, que a ética ela é um mal necessário. Que a gente precisa, então, realmente, vez por outra, ficar sendo cutucado por valores morais, por questões culturais que, a qualquer momento, devem ser revistas. Partindo deste princípio, então, Alessandro, a gente tem duas perguntas para você. Primeira, a lei de Gerson permanece ainda? E muitos aqui, espectadores acima dos seus 40 a 50 anos de vida, sabem a que nós nos referimos, sobre a lei de Gerson. E isso é um fenômeno do Brasil, da América Latina, ou é mundial? Ou nós temos alguns países que já estão bem mais encaminhados com a ética? Não, nós temos países em que a cultura, a educação, as instituições da família, as empresas, zelaram mais pela questão ética. Não é? E temos outros países onde isso é rarefeito. O Brasil tem um problema sério com as questões de ética. A lei de Gerson, né, que trata da vantagem pessoal sobre todas as coisas, né, daquilo que eu posso ganhar em qualquer circunstância, infelizmente ela está disseminada. E tem a ver, de novo, com essa coisa pragmática. Para que serve? Né? A gente vai transformando tudo, tudo é para o nosso benefício, tudo deve servir para o nosso enriquecimento, para o nosso prazer. Onde impera isso é egoísmo, é pegar o meu ego e colocar no topo das coisas importantes. Onde impera isso, então vai necessariamente haver corrupção, vai necessariamente haver violência, vai necessariamente haver injustiça. Porque corrupção, violência e injustiça são só frutos dessa vontade que cada um tem de trazer tudo para si. Então, eu tenho um bem público, eu quero ele para mim. E aí eu preciso criar a corrupção. Alguma pessoa tem alguma coisa que ela possui, eu quero para mim. Então eu vou ter que ser violento para conquistar. Para adquirir. Então, esse quadro terrível que a gente observa, não só no Brasil, mas nós somos brasileiros e estamos no Brasil, tem a ver com esse egoísmo estruturante, não é? Que afasta a ética, porque a ética sim é uma ameaça. É uma ameaça. Se eu tiver que pensar no outro, então o que eu vou fazer com esse meu desejo de engordar o meu ego? Ok. Pessoal, está muito interessante, muito esclarecedor os conceitos de moral, de ética, a tese, a antítese, a síntese de toda essa história que nós vimos até o momento.
E nós vamos pedir ao Alessandro que nos deixe a resposta para o próximo bloco, que voltaremos em breve, a respeito de que ética, ela está muito ligada à educação familiar, o que nós aqui no Brasil chamamos de berço, né? A formação escolar na primeira infância ou a formação na fase adulta. Onde está este aprendizado para que um pequenino, um jovem, um adulto brasileiro estejam bem decididos, bem resolvidos com a questão ética. Voltamos em breve. O Projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes. Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve", e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Há quase meio século, a Cal Ramos Contabilidade prioriza confiabilidade, comprometimento, ética e atendimento personalizado. Através dos 50 colaboradores preparados para um atendimento diferenciado aos clientes em uma sede própria com amplo estacionamento. Venha nos conhecer. Rua Alberto Torres, 61 Centro. Telefone 24 2233 8989. Voltamos com Colher de Chá, Negócio e Finanças, hoje entrevistando Alessandro Rocha, um filósofo e teólogo que está, e também escritor, que está nos dando informações preciosíssimas a respeito de ética e a respeito de gerações, a respeito de um mundo melhor. Alessandro, no bloco anterior nós ficamos de ouvir você a respeito de que se ética eu trago do berço, se ética eu aprendo na primeira infância na escola, se ética eu aprendo na fase adulta, se ética eu aprendo a vida toda. Como é isso? Eu acho que ética a gente aprende a vida toda, porque a vida vai se descortinando diante de nós tempo a tempo, né? Novas situações, novas circunstâncias, outros tipos de relação. A gente entra e sai de cenários diferentes na vida. A gente entra e sai de cenários de negócios diferentes na vida, com características diferentes. Então é um aprendizado para a vida toda. Mas não há dúvida de que a base desse aprendizado tem a ver com infância, tem a ver com família, tem a ver com valores. Não há dúvida. Então, basicamente, aquilo que a gente vai ter que ampliar no futuro aconteceu ali na base. Então, as relações familiares são fundamentais. A noção de valor é fundamental na educação dos filhos. A escola tem seu papel? Sim, tem seu papel. Mas a escola não pode fazer aquilo que a família não faz. A escola pode ajudar a família a fazer aquilo que a família deve fazer, mas não deve fazer aquilo que a família não faz. Então, valores fundamentais são ensinados e aprendidos afetivamente na família e, sobretudo, são aprendidos à medida de que eu observo aqueles por quem eu tenho tanto afeto fazendo. Então, tem um testemunho que eu vou observando e, com isso, aprendendo. Há um filósofo, Olavo de Carvalho, que hoje em dia mora nos Estados Unidos, me parece, é contemporâneo nosso, e ele diz que nós somos 95% das influências que recebemos e só 5% somos da nossa originalidade. Isso se confirmando, a gente vê situações delicadas de famílias que não possuem qualquer afeto, qualquer carinho, crianças abandonadas, enfim,
mas que isso também pode ser consertado em algum momento da vida. Claro que sim. Sexto, eu me lembrei de um outro pensador, Ortega y Gasset. Ele diz assim: nós, falando sobre os humanos, nós somos nós e as nossas circunstâncias. Nós e as nossas circunstâncias. Essas nossas circunstâncias, elas vão ao longo da nossa vida se juntando a nós. Então, como eu disse, a base está ali na relação familiar, mas não havendo, a vida nos proporciona outros tantos lugares de aprendizado. Não é que não acontecendo na primeira infância, estamos perdidos para sempre. Claro que não. Não acontecendo ali, essas outras circunstâncias que formam o que a gente também nos possibilita. Imagina, relações de amizade são tão importantes e nos comunicam valores. Relações afetivas, quando eu encontro com alguém que eu quero construir uma vida com, essa pessoa vai também me ajudar a lidar com as coisas. Relações com sócios, com funcionários, com patrões, que têm uma vivência justa, me ensina muita coisa. Então a vida é essa que se encarrega de nos ensinar sempre. Agora, é claro, nós temos que ter disposição para aprender, né? E não se vive uma vida ética sem um desejo de aprendizado. Legal. Telespectador, homem, mulher de negócios, que nos ouve nesse momento, que nos assiste nesse momento. Observem bem as últimas palavras do Alessandro Rocha no tocante a: eu posso aprender a qualquer momento. Eu posso ser um agente transformador, né, Alessandro? Daquilo que eu vivo nesse momento, o que eu quero para os meus filhos, para os meus netos, e que talvez alguns eu nem conheça. O que eu estou plantando aqui para ficar de algo realmente muito interessante, muito bom para esta vida. Alessandro, a partir deste ponto que você abordou, você já explicou para nós a diferença entre ética e moral, onde elas se complementam, onde elas se apoiam. Mas cabe uma pergunta aqui que é curiosa, que diz o seguinte: a ética na pena de talião, que hoje pode ser comparado ao pleito sobre pena de morte no Brasil? A lei de talião é aquela lógica do olho por olho, dente por dente. Você me faz um mal, eu tenho o direito de fazer um mal igual a você. Não pode ser maior, mas igual. Então, você retira o meu olho, eu retiro o seu olho, você corta o meu braço, eu corto o seu braço, você me agride, eu te agrido. E isso era um código de ética de civilizações antigas, né? Que foi superado pela reflexão da própria filosofia, superado por grandes contribuições que tradições religiosas deram, dentre elas o próprio cristianismo, a noção de pessoa. Foi superado teoricamente, mas isso habita em nós, né? Se a gente dá uma olhadinha lá no coração da gente, quando a gente se defronta com uma coisa, sei lá, com uma violência, o primeiro impulso, quem sabe, seja o de fazer a mesma coisa, né? Mas aí, Alessandro, seria bom você esclarecer para os nossos telespectadores essa questão de um conceito também hoje que é muito errôneo, da justiça, não pela justiça e sim pela vingança. Sim. Então, quando a gente dá vazão a esse primeiro sentimento que nós temos ao sermos agredidos, quando a gente dá vazão a isso, então o que a gente faz é agredir. E aí está a vingança. Não é? É aquilo que eu faço para, inclusive, a autodefesa. Eu me sinto no direito de te agredir porque fui agredido por você. O problema da vingança é que ela cria uma espiral da violência. Porque aí eu me vingo. E você, sofrendo a minha ação, se acha no direito de fazer novamente comigo. E nós vamos fazendo isso sem fim. Sem fim. A sociedade, uma sociedade de direito, como nós vivemos, democrática, que tem o Estado, que tem a justiça, que tem instrumentos para fazer com que a ordem aconteça, não pode agir por vingança. Ok. Alessandro, como você enxerga, ou até mesmo mais longe, o que você recomenda para que haja mais ética na política partidária hoje no Brasil?
Acho que a primeira coisa que a política partidária devia fazer é deixar de privatizar o que é público, né? Porque o maior valor de uma sociedade de direito é a noção do que é público. O que é público deve ser gerido como coisa pública. Um gestor daquilo que é público tem que ser responsável por zelar, a fim de que todos tenham acesso àquilo que é público. A política partidária, quando se apropria daquilo que é público e toma isso para fazer projetos de poder, toma isso para desenvolver suas próprias vontades, suas próprias noções daquilo que seria o correto, ela então perverte toda a lógica de um Estado democrático de direito. Faz um loteamento. O que a gente está vendo já há muito tempo no Brasil. Um loteamento do que é público. Eu vou e tomo as coisas públicas simplesmente porque é justificado dentro daquilo que é o meu projeto de poder, o meu projeto de nação. Perfeito. Rapidamente, com poucas palavras, nossos políticos deveriam receber mais ensino, mais formação, deveria haver outro critério para que possam para que possam pleitear os cargos que buscam exercer. Essa forma de educação traria uma mudança nisso? Eu acho que sim, João. Embora eu acho que tenha dois elementos. Há um elemento propriamente dos nossos políticos e há um elemento das estruturas. Eu acho que nós precisamos de uma reforma ética das estruturas políticas e precisamos de uma formação para a ética de nossos políticos. Acho que unindo essas duas coisas, acho que nós teremos a condição de sair do atoleiro em que nós nos encontramos. Então, uma mudança estrutural que seja orientada pela ética e uma formação para a ética de nossos políticos. Porque muitos chegam já com a intenção de se locupletar com a coisa pública. Um bom percentual, né? Telespectador, nós estamos aqui tendo o privilégio de beber de canudinho cada palavra, cada gota daquilo que a gente vem aprendendo, está ouvindo para aplicação sobre a ética para gerações futuras, para uma reestruturação ou para uma reavaliação dessas estruturas, conforme o Alessandro Rocha está nos passando. E a gente pergunta para você, o seu negócio, como é que está a ética relacional entre os seus colaboradores? Como é que está a ética sobre os seus compromissos fiscais? Como está a sua ética sobre a sua sociedade? Como está a sua ética? Fique conosco, que no nosso próximo e último bloco nós temos algo muito interessante para falar ainda da ética no Brasil. Até mais. O projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes." "Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve." E joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Há quase meio século, a Carl Rames Contabilidade prioriza confiabilidade, comprometimento, ética e atendimento personalizado. Através dos 50 colaboradores preparados para um atendimento diferenciado aos clientes em uma sede própria com amplo estacionamento. Venha nos conhecer. Rua Alberto Torres, 61 Centro. Telefone 24 2233 8989.
Voltamos com o nosso último bloco do Colher de Chá, Negócios e Finanças. Alessandro, nossa conversa está tão boa que eu estou temendo até o final do nosso programa, que já se aproxima. Mas uma pergunta bastante objetiva. O quanto você acredita no Brasil? Eu acredito plenamente no Brasil, João. E dizer isso é a mesma coisa que dizer que acredito nos brasileiros, né? Se a gente observa a nossa história, que é marcada por tantos problemas, por tantos reveses, é sempre também marcado por uma superação, né? Então nós somos muito criativos, nós somos muito afetuosos, se nós olharmos as relações pessoais, aquela que um vizinho tem com outro vizinho, nós somos muito éticos, né? Porque nos importamos com os outros. Agora, por outro lado, nós temos uma história das instituições brasileiras marcada sempre por essa apropriação que a gente estava falando no bloco passado, né? Sempre por essa apropriação do bem público. Então, o grande problema do Brasil está em suas instituições, sobretudo na instituição política, né? Que não observa aquilo que é a vida cotidiana dos brasileiros. As pessoas dizem que os políticos são o reflexo do ser. Não é verdade isso, não. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que nós temos instituições que, por vezes, inclusive, estragam aqueles que querem fazer alguma coisa para o bem público, né? Então eu acredito muito no Brasil, nos brasileiros, mas desconfio muito das instituições brasileiras, sobretudo a instituição política. Político-partidária. E, na verdade, todo poder corrompe, né, Alessandro? É uma máxima disso, né? E o poder absoluto corrompe mais absolutamente ainda, né? Isso dizia o Martin Luther King. Sim. Todo poder corrompe, todo poder absoluto corrompe absolutamente, né? E aí está a gestão da coisa pública. Como que a gente consegue agir para minimizar, nós não acabaremos com isso, mas minimizar esse poder de corrupção. Porque a corrupção é efetiva, ela tem mecanismos. Alguém quando bate a porta de sua empresa para facilitar um serviço, vem com o mecanismo pronto. Né? Quando alguém eleito chega numa casa legislativa para fazer qualquer coisa, há um mecanismo pronto para cooptar. Eu acho que a gente, sabendo qual é esse mecanismo, tem que agir eficazmente e estancá-lo. Aproveitando então esta sua deixa, se você tivesse o poder de decisão, o que você faria para melhorar as condições do cenário ético no Brasil? Você já comentou conosco uma revisão de estruturas, mas uma prática. Uhum. Eu acho que todo o esforço deveria ser para estancar as formas de corrupção. Controles, punições. Controles, educação mais focada. Uma educação que passasse por todos os mecanismos educacionais, a família se importando mais com isso, as religiões se importando mais com isso, as empresas se importando mais com isso, as estruturas político-partidárias se importando mais com isso. Educação. Uma fiscalização mais efetiva e uma punição mais contundente. Porque a corrupção é o que impede que uma nação mais justa, portanto mais ética, se realize. É o ralo onde os recursos vão, os recursos financeiros, mas não só esses, os recursos humanos, né? A vontade de lutar por algumas coisas, esse ralo onde tudo vai escorrendo é a corrupção. Perfeito. Alessandro, quais pensadores deixaram um legado sobre essa matéria? Mas não apenas do ponto de vista, a sua teoria, os seus livros, um pensamento interessante, mas que esse pensamento foi transformado numa prática e que trouxe melhores dias à sociedade da sua época, ou ainda que pós-morte desses pensadores, houve uma reflexão e que trouxe algo de concreto. Há muitos pensadores que desenvolveram ética. Aliás, de certa maneira, todos os filósofos acabam refletindo sobre o tema da ética, uns mais do que outros, mas eu aqui, por não poder ampliar tanto, eu diria que há 3 pensadores fundamentais para a reflexão sobre ética. O primeiro é Platão, num livro chamado O Banquete.
onde Platão pensa a ética. Na verdade, pensar a ética é quase pensar o tema do amor. O amor como essa coisa que me faz me encontrar com o outro, né? Platão cria o conceito de eros, né? Amor erótico, que não é só o amor do corpo erótico, mas o eros é buscar no outro aquilo que me falta, um amor de completude. E aí a ética surge em Platão no livro O Banquete como uma coisa que me fará sempre buscar no outro aquilo que me falta. Aristóteles, discípulo de Platão, é o segundo desses filósofos muito importantes. Para Aristóteles, amor é filia, é amizade. E aí surge um tipo de ética que tem a ver com companheirismo. Eu já não observo só aquele que eu amo, como é o caso do Eros, né? Eu me importo com aquele que eu amo, aquele que pode me dar aquilo que eu não tenho. Para Aristóteles, amor é coisa de amizade, de companheirismo. Mas em Aristóteles ainda tem um problema, porque amigos são só aqueles que eu tenho como amigos. Então são alguns que eu devo uma relação de ética. O terceiro pensador é Cristo, que cria uma outra expressão, que é o ágape. O amor quanto ágape é o amor universal. Não é o amor filia, que eu escolho e tenho alguns para com amigos, mas é um amor mais amplo. E aí uma ética que vem disso é a ética de que todos devem ser respeitados. Todos devem ser alvos do meu cuidado. Então a minha ética não é uma ética só para aquele que tem alguma coisa que eu quero, não é uma ética que é só para os meus amigos, mas é uma ética para todos os que me cercam. Então acho que esses três pensadores estão na base do nosso pensamento ético. Inclusive para homens de negócios que têm lá uma empresa com 200, 300, 400 colaboradores. Claro, claro que sim, porque digamos que a gente vai se nortear por ser ético com aquele que pode me dar alguma coisa. Então eu vejo um funcionário que me interessa, mais competente, mais produtivo, vou ser mais justo com ele e com os outros não. Ou que eu vou escolher entre os amigos que tenho naquela empresa para ser ético. Ou que vou perceber que por ser um humano, eu tenho que ser ético com esse que está diante de mim. A ética não tem a ver com aquele que pode me dar alguma coisa. A ética não tem a ver só com os meus amigos. A ética tem a ver com a totalidade dos homens e das mulheres que estão diante de mim. Diante desses eu não posso fazer outra coisa senão cuidar desses que são companheiros meus nessa jornada da vida, nessa casa comum que é o planeta Terra. Perfeito. Pessoal, nós infelizmente estamos encerrando o nosso tempo. Muito obrigado, Alessandro. Algo assim muito especial, viu? Um ensinamento em que não sei se falta a uma boa parte da humanidade, ou do povo, do dia a dia, do trabalhador, ler a respeito desse assunto, ou se cabe realmente só aos pensadores interessados por filosofia e por teologia, mas aprender, ouvir de alguém que estudou isso é algo assim realmente fantástico. Eu estou maravilhado, tenho certeza que você que mexe com negócios, você é um profissional autônomo, você é um taxista, né? Olha que coisa maravilhosa você continuar plantando a ética dentro do seu veículo, com os seus passageiros, você proliferando uma vida melhor para gerações futuras. Isso é algo realmente muito especial. Mas, Alessandro, você tem alguns minutos para se dirigir aos nossos telespectadores e deixar o seu momento colher de chá. O que você aconselharia, tal qual fossem seus filhos, tal qual fossem seus pupilos, para que haja uma vida melhor do ponto de vista ético e com prazer? E não encarar a ética como algo pesado, né? Eu tenho que fazer isso aqui agora. Não, em absoluto. Onde haja prazer nisso, por favor, você fique à vontade. Então eu queria contar uma história. Um sábio saiu com o seu discípulo para fazer uma jornada espiritual. Eles iam andar durante alguma parte da sua vida e meditar sobre as coisas importantes do mundo. O sábio saiu com seu discípulo e eles caminharam durante meses até que um dia chegaram com fome, cansados, à beira de uma pequena propriedade. Uma casa muito simples, lá longe, nenhuma colheita, a sensação de falta era muito grande ali. O sábio viu então, dentro da propriedade, uma pequena vaquinha, magra, com a aparência de estar muito cansada, e ela estava pastando à beira de um barranco. O sábio
para o espanto do seu discípulo, empurrou aquela vaca barranco abaixo. O discípulo ficou muito impressionado com aquilo. O sábio não falou nada. Desceram, foram até aquela casa, pediram ali a guarida, né? Uma noite de sono, e a família acolheu muito bem, deu um pouco do que eles tinham, um pouco de leite, um pedaço de queijo, alguma coisinha que eles pudessem comer. Eles dormiram ali, e no dia seguinte, ao ir embora, aquele homem falou de como eles estavam sofrendo e quanta necessidade eles tinham, e comentou que para sua sobrevivência só tinham uma vaquinha. Aquele jovem ficou ainda mais abalado por saber que no dia anterior o sábio tinha matado aquela vaquinha. Foram embora, o jovem deixou o sábio, nunca mais esteve com ele. Fez a vida, enriqueceu nos seus negócios e voltou para tentar reparar o erro. Chegando naquele lugar, encontrou uma grande propriedade. Não entendeu muito bem, bateu na porta achando que aquele homem perdia tudo e tivera que vender a sua propriedade. O homem o recebeu, agora realizado. E aquele jovem logo começou a confessar: eu estive aqui há tanto tempo atrás, aconteceu isto, o meu senhor, o sábio que eu acompanhava, fez isso com a vaquinha, jogou de barranco abaixo, e eu queria pedir desculpa e queria reparar o dano. Aí o dono daquela casa, agora um homem próspero, disse assim: graças a Deus, tenho que agradecer ao seu mestre. O jovem não entendeu nada e o homem continuou dizendo: aquela vaquinha era tudo que eu tinha e ela era a limitação da minha vida, porque eu só tinha aquilo, estava contente com aquilo e não dava conta de fazer outras coisas, e não era criativo e não fazia nada com o meu tempo e com a minha propriedade. Hoje eu conquistei, porque quando a vaca morreu eu tive que plantar algumas coisas e deu muito certo, e eu fui plantando mais, e hoje tenho condições de vender muito daquilo que eu faço. Essa história diz o seguinte: quando falta alguma coisa, é tempo de recuperarmos e de sermos criativos. Muitas vezes estamos ligados, atados a coisas mesquinhas, a um jeito de fazer as coisas que nos parece seguro, mas que não nos dá possibilidade de crescer nos nossos negócios, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos e na nossa ética. No momento onde pode estar faltando muito disso, nós somos chamados a sacrificar o nosso jeito, às vezes injusto, de fazer as coisas, para ampliar e prosperar demais, com novas possibilidades, mais criativas, mais éticas, mais justas, de viver a nossa própria existência. Muito obrigado, Alessandro. Foi muito bom estar com você nesse tempo. Sabemos que o seu tempo é bastante precioso, mas você pôde dar atenção para nós estar aqui. E, com certeza, você que nos assiste poderá ter algumas reflexões. Veja onde você pode começar, por onde você acha interessante, por algo que está bom, mas de repente é uma vaquinha que pode ir para o brejo para melhorar um pouco mais a tua vida e a tua visão. Portanto, o Colher de Chá Negócio e Finanças se despede de mais um programa e continue conosco, porque semanalmente nós temos alguma atração muito interessante para você e que venha a edificar os seus negócios. Muito obrigado e até lá.